Boa noite. Boa noite. Que cada um sinta a presença do seu amigo espiritual. Que todos nós chegamos na casa espírita trazidos amorosamente pelos nossos amigos espirituais, pelos nossos guias. Que a gente sinta a presença dos guias da casa, desses trabalhadores do Cristo, que se debruçam para nos ajudar. Então, que cada um sinta essas vibrações. Que bom, 15 anos de uma casa, 15 anos de um ponto de luz, e que bom que nós estamos fazendo parte dessa jornada. Parabéns para todos que mantêm essa casa. Não desistam. Lutem. Lutem mais. Foi a mensagem de hoje de manhã do Dr. Herman, lá no Centro Espírita Leon Denis, falando para todos nós mantermos o trabalho acima de tudo. Que a gente faça uma avaliação do tempo e que a gente identifique o nosso tempo, que às vezes a gente aplica nas futilidades que ainda nos chamam a atenção, mas que a gente reveja o tempo para a gente aplicar o tempo na nossa reencarnação com o objetivo de progredir. Vou falar de um livro que eu amo, adoro esse livro, Sexo e Destino. Só para eu ter uma noção, quem não leu esse livro, levante a mão. Quem não leu, leia antes de desencarnar. Corre para ler esse livro. Esse livro, ele fala sobre planejamento reencarnatório. Nas obras do Chico, de um modo geral, não tem um tema que cause confusão na nossa mente, que a gente não encontre um roteiro seguro de como resolver o problema numa obra dele. Seja qualquer assunto familiar, qualquer assunto que a gente inventa ou qualquer assunto que a gente traz de outras vidas, nós temos um roteiro seguro, principalmente nessa coleção Nosso Lar, que são esses livros. Sexo e Destino, ele fala sobre um planejamento reencarnatório de um grupo de espíritos que já estava maduro o suficiente, mas não estava evoluído, mas estava no ponto de se encontrarem para se afinizarem, resolver algumas questões. Quando Kardec pergunta qual é o objetivo da reencarnação, qual é o seu objetivo, qual é o nosso objetivo de reencarnar? Só tem um, progredir. Não é para pagar dívida, não é para sofrer, não é para arrumar encrenca, é para progredir. Como lá no Evangelho fala dos tormentos voluntários é tudo aquilo que nós usamos o livre-arbítrio, decidimos erradamente, vêm as consequências, vêm as dores, os sofrimentos que não estão no planejamento reencarnatório, mas eles vêm como tormentos voluntários. Quem arrumou aquela encrenca fomos nós mesmos. E no Evangelho fala os tormentos desta vida, que são os tormentos voluntários, e de vidas passadas, que são justamente os tormentos voluntários da vida passada. Por isso que esse livro, Sexo e Destino, ele nos alerta para tomada de decisão. Toda vez que a gente for tomar uma decisão, a gente tem que ter o hábito de analisar as consequências, ter visão de futuro, visão de progresso e ter a plena consciência. Olha, essa decisão que eu vou tomar vai me trazer que tipo de consequência, que tipo de retorno para esta reencarnação, para o mundo espiritual e para a próxima reencarnação. A proposta da doutrina espírita é que a gente raciocine. O que os espíritos mais querem de nós é que a gente aprenda a raciocinar. A fé tem que ser raciocinada. E
e essa visão de futuro. Então, Sexo e Destino é um grupo que tem um mentor que está organizando o planejamento reencarnatório de cada um. O mentor é o Félix, que ele está ali organizando. É um grupo relativamente grande e esse grupo ele vai ser dividido. Um grupo vai nascer no Flamengo e outro grupo vai nascer na Tijuca, Grajaú, por ali, lá no Rio de Janeiro. Qual é a ideia inicial? Porque não existe fatalismo. O planejamento reencarnatório é um planejamento que pode acontecer daquela forma ou não pode acontecer. E os espíritos têm o plano A, o plano B, o plano C, eles vão ali se organizando, não existe uma fatalidade. Quando a gente fala assim, morreu porque estava na hora. Ninguém morre fora de hora. Morre. Nesse livro tem um caso de uma pessoa que morreu fora de hora. E quando a gente começa a estudar, e no livro Obras Póstumas, Kardec também coloca ali, que ele é chamado a atenção porque ele estava sem cuidar muito da saúde, e os espíritos chamaram a atenção dele, olha, dá um tempo, cuida da saúde para você não vir antes da hora. No livro Missionários da Luz, quando a reencarnação dos Sigismundos está sendo programada, tem uma pessoa que vai reencarnar e o mentor dela fala com veemência para ela, olha, não me apareça aqui antes dos 70 anos. Né? E não era por conta de suicídio, não. É por conta de não se cuidar, né? Negligenciar. Então, esse livro, Sexo e Destino, ele é muito primoroso. Inicialmente, o plano era, nasce um casal que se conhece, se casam e tem um filho, Gilberto. Então, já são 3 ali na Tijuca. Nasce o Cláudio, a Marina e tem 2 filhas, a Marita e Marina. É Márcia a mãe, Marina a filha e Marita a outra filha. A ideia era uma filha, a Marita, conhecer o Gilberto, filho, namorar, casar e esse casamento unir essa família. Primeira lição para as noras e sogras: não arruma confusão. É a primeira lição porque a gente não sabe o que está por trás daquele planejamento. Pode ser um casamento fortuito? Pode. Mas pode estar num planejamento? Pode. Pelo sim, pelo não, a gente não arruma confusão absolutamente. E a nossa proposta é sempre essa, de unir. Não é porque a gente às vezes a gente fala assim, não, eu não vou falar nada para não criar confusão. Aí a gente não fala com a pessoa que deveria ouvir, mas a gente fala com todos os outros. E aquilo começa a se transformar numa confusão muito grande. O Dr. Erma, que é um espírito que nos orienta lá no nosso trabalho, ele fala que omissão não é virtude. No Evangelho também fala sobre isso. Fazem até uma pergunta, Kardec faz uma pergunta, olha, como é que lida com uma pessoa que está causando mal? Os espíritos falam o quê? Se o mal que essa pessoa está causando, só a ela, o mal é só a ela que está fazendo, deixa. Se ela está fazendo mal que esteja envolvendo um grupo, chame ela no particular e converse. Se ela continuar, chame o grupo e expõe a situação. Então, para a gente ver que como a doutrina espírita nos conduz para ter uma vida reta, digna, firme, que o nosso falar seja sim, sim, não, não. Então, essa é a proposta filosófica e pedagógica da doutrina espírita. E aí, eles realmente se casaram, né? Começaram a namorar. Aí a irmã da Marita, a Marina, também se apaixonou pelo noivo. E acaba que o noivo também se apaixonou por ela. Traiu a Marita. E a Marita, quando soube
que a irmã e o noivo estavam tendo um relacionamento, ela ficou muito conturbada, muito perdida. E essa história desse livro tem tantos subitens que se eu ficasse aqui fazendo um seminário de 8 horas, nós não conseguiríamos destrinchar o livro, para vocês terem uma ideia. Então não deixe de ler o livro. E quando ler o livro, não ficar apenas preso ao romance, quem casou, quem traiu, quem matou, mas sim ficarmos presos às consequências das tomadas de decisões. E isto, todos os livros do André Luiz, o mais importante é a gente analisar. E o fulano decidiu isso, olha a consequência, porque isso é aprendizado para esta vida e para as próximas. Então, e a Marita, a filha do Cláudio e da Márcia, é filha só do Cláudio com a empregada doméstica, que depois cometeu suicídio quando ela estava grávida, não podia falar quem era o pai, naquela confusão toda, e comete suicídio. Mas a esposa dele sabia que aquela menina era filha dele com a empregada doméstica e resolveu acolher, porque fazia companhia para a filha biológica dela com o marido, e foi levando essa vida. E as duas cresceram. Mas quando a Márcia viu que a filha biológica dela com o Cláudio estava também apaixonado pelo Gilberto, que a Marita era só filha do Cláudio com a empregada doméstica que havia cometido suicídio, a mãe, a Márcia tinha um caráter muito duvidoso, era uma mulher muito fútil, extremamente fútil, ela começou a se envolver e arranjar, acobertar também aquela situação. E a filha dela, a Marina, a filha legítima dela com o Cláudio, que se apaixonou pelo noivo da irmã Gilberto, também teve um caso amoroso com o pai do Gilberto. Esse livro foi muito polêmico na época. Os espíritas queriam que tirasse o nome sexo da capa, porque é sexo e destino, e uma ordem expressa do Emmanuel falou que não. E esse drama e essa trama toda, que parece uma novela, que se fosse uma novela, nós iríamos falar, isso só acontece coisa de novela. E é um caso real, que aconteceu antes da década de 40. Esse livro foi lançado na década de 50. E essa história aconteceu por volta da década de 40. Né? Então, está todo mundo acompanhando, né? Vai ter prova depois, vai ter pergunta depois. E aí, o Gilberto, lá da Tijuca, o pai, tinha um caso amoroso com a Marina, que namorava o filho Gilberto também, que para complicar, o pai e o filho têm o mesmo nome. E a mãe estava doente. E o pai contrata a Marina para ser a governanta da casa enquanto a mulher dele estava doente, e ali ele já se envolveu em um caso amoroso e apaixonadíssimo por ela. Mas a Marita descobre que a irmã está tendo um relacionamento com o noivo, e o noivo está apaixonado pela irmã. E quando ela sabe disso, é na mesma semana que ela descobre que esse pai dela é pai dela com a empregada doméstica, que aquela mãe que ela achou que sempre foi mãe dela, não é a mãe legítima. Então foram muitas informações na mente dela ao mesmo tempo. Tem um parêntese. O pai dela, o Cláudio, era um homem muito pervertido, era um homem muito vicioso. Ele trabalhava num banco, mas ele estava sempre metido em algumas falcatruas, né? Bebia bastante, não era alcoólatra, como a gente determina o alcoolismo. Mas era aquele camarada que bebia socialmente, mas bebia bastante.
E ele tinha 2 amigos espirituais, que não eram obsessores, porque a gente acha que o obsessor é aquele só que quer se vingar. Esses obsessores eram por afinidade, por 2 motivos, pelo álcool e pelo sexo. E ele, como um pai, ele abusava da sua filha, da Marita. E isso tudo, gente, acontece em uma semana. E tem um determinado momento, 10 horas da manhã, ele acorda, a esposa dele, a Marina, sai, os obsessores estão sempre na casa dele, uma casa com muito bebida, com muito uísque, que era muita moda na época. Os obsessores inspiram ele à bebida, porque quando ele bebia, a exigência dele de moral diminuía e eles ficavam à vontade para abusar da filha dele. Lembrando que esse povo todo já vem de uma outra reencarnação, todo mundo juntos. E aí, nesse dia específico, ela, quando descobre que a mãe dela era a empregada doméstica, ela entra no quarto e ela começa a fazer uma prece para essa mãe que cometeu suicídio, que não tinha condição de ajudá-la, espiritualmente falando. Mas a gente entende sobre as preces refratárias, que a gente faz uma prece pedindo uma coisa, mas aquela prece sempre é atendida, porque Jesus ensinou o quê? Pedi e obtereis. E aí ela faz uma prece pedindo muito ajuda. Na sala, os obsessores estão envolvendo o pai dela, e o pai dela já está se encaminhando para o quarto. Mas a prece dela é tão forte, porque sai de dentro dela, com tanto vigor, dela pedindo ajuda, que a equipe do André Luiz entra no quarto. Porque o ambiente está totalmente favorável para que guias, espíritos elevados chegassem ali. E quando eles aparecem, por conta da abertura que a prece dela dá, é tão forte que eles percebem que aquele homem e os obsessores vão entrar no quarto. Rapidamente, eles fazem o quê? Inspiram a Márcia, que já tinha saído de casa, ela está na rua e ela fica: e eu acho que eu deixei o ferro ligado, deixei ou não deixei? Desliguei o fogão ou não desliguei? E ela fica naquela dúvida, e os espíritos inspiram ela a voltar. Quando ela bota a chave na porta, o Cláudio se assusta e nada acontece. E aí no livro dos Espíritos tem uma pergunta, né, que a resposta é incrível, que os Espíritos dizem que muitas coisas que a gente atribui à sorte, nada mais é do que os nossos amigos espirituais trabalhando por nós, e muitas vezes a gente nem se lembra de falar obrigado. A gente apenas muitas vezes fala: que sorte que eu tive. E aí a gente aprende a travar essa conversa com os amigos espirituais, ficarmos atentos, agradecendo aos amigos por nos ajudarem, agradecendo por nos inspirarem. Quem dirige, quantas vezes a gente dirigindo, do nada a gente tem vontade de olhar assim e de repente tira o carro que quase que ia batendo. Se não fosse aquele instante, e às vezes a gente fala: que sorte. E muitas vezes são os nossos amigos ali nos ajudando. E aí a Marita, no dia que ela sabe de tudo, ela fica muito descompensada e ela sai andando pela rua. E óbvio, andando pela rua, uma rua muito movimentada, o que acontece? Ela é atropelada. Não estava no planejamento dela o atropelamento, não estava. Fazendo um parêntese, nós temos um amigo que ele tem um filho que sofreu um acidente, foi até um atropelamento também. Ele fazia medicina, estudava na faculdade, e ele saiu da faculdade, tinha um campo de futebol na frente, e ele saiu naquela agonia para jogar bola, né? E esse meu amigo
Fala até que o motorista do ônibus diz que foi ele que atropelou o ônibus. E foi um acidente tão grave que deu um problema muito sério no cérebro. E ele perdeu toda a memória e não conseguiu mais avançar ali na medicina. Então ele ficou com muitas sequelas. E ele teve a orientação espiritual, depois e confirmada, que aquele acidente não estava no planejamento. Não era para acontecer. Foi um acidente mesmo. Foi um acidente mesmo. Porque se a gente vai atravessar uma rua, nós já somos treinados a, olha, com calma, com cautela. Porque muitas coisas que a gente faz, nós não prestamos atenção. E no caso desse menino, não tinha nenhum obsessor. Porque às vezes tem casos que onde tem todo um viés envolvendo o espírito, induzindo a pessoa a tomar algumas atitudes, né, levando a acidentes. Como no caso da Marita, não tinha nenhum obsessor ali envolvendo ela para que ela atravessasse a rua. Não tinha. Ela apenas sofreu um acidente. Um parêntese. Eu sofri um acidente em novembro e eu quebrei o pé, quebrei todo o pé, todos os ligamentos foram rompidos, foi um negócio assim, né? E um batente dessa altura que eu passo todos os dias. E fiz 2 cirurgias, foi bem complicado, muito tempo de cadeira de roda. Qual foi a minha conclusão? Os espíritos me empurraram. Foi dentro da casa espírita, num dia de trabalho, que lá é muita gente, é muito trabalho, é muita coisa. Na minha cabeça, os espíritos me... Recebi 2 recados do mundo espiritual. Foi apenas um acidente. Um acidente, para eu ficar mais atenta quando eu for fazer as coisas. E que eu aproveitasse esse período, já que o acidente aconteceu, para eu pensar, fazer planejamento, refletir sobre o futuro do nosso trabalho, o futuro da casa, sobre a Rádio Rio de Janeiro. Então, esse período todo que eu tive que ficar muito tempo deitada, eu apliquei esse tempo, tornando esse tempo útil. Então, nem tudo que acontece na nossa vida tem um obsessor ali enquadrado nele, né? E aí, voltando lá para a história, acontece esse acidente e os amigos espirituais, o Félix fala, não era para acontecer isso, só que o acidente foi tão forte e ela tinha um corpo tão fraco, que ela era praticamente uma adolescente, leva para o hospital e ela entra em coma e os espíritos falam, olha, a gente não tem como, vamos dando fluido ali para ela. Aí o pai dela vai vê-la, o Cláudio. E tinha um farmacêutico chamado Salomão. E o Salomão gostava muito dela e ficou muito sentido com o acidente. E o Salomão foi até lá ao hospital e levou o Evangelho segundo o Espiritismo. O Salomão era espírita. E o Salomão deu o livro para o pai dela, para o Cláudio. E o Cláudio ficou muito chocado com o acidente da filha, sabe? Ele ficou assim perplexo, porque ele achava que ela era uma menina muito dócil, uma menina muito bacana. Ele começou a pensar nas qualidades dela. E ele abre aleatoriamente o Evangelho. E ele lê o quê? Misericórdia aos criminosos. No Livro dos Espíritos, tem uma pergunta assim: o que é preciso para a gente evoluir? A resposta é: conhece-te a ti mesmo. A gente só evolui com autoconhecimento. Porque para a gente mudar, a gente só pode mudar o que a gente sabe o que tem que mudar. Então, é o autoconhecimento. Quando ele leu Misericórdia aos criminosos, ele automaticamente pensou o quê? Eu sou um criminoso. Eu sou um criminoso. Só que eu tenho um jeito, porque ele começou a ler e ele falou, eu posso mudar. E aqueles minutos daquela leitura,
aqueles minutos mudaram a vida do Cláudio. E muitas vezes nós espíritas falamos assim, nessa vida não tem mais jeito não, vou deixar para a próxima. Não deixe, porque você não sabe aonde você vai reencarnar. E se a gente tem um conhecimento agora, e tem a doutrina espírita nos apoiando, muda agora, o quanto antes. Esse é o grande lance da nossa vida. E aí ele muda, ele começa a fazer uma reflexão de autoconhecimento, e aí ela está num quarto, né? E ele entra, ela está como se fosse no CTI, porque naquela época o hospital tinha uma configuração diferente do que tem hoje. Ela estava lá no local e ele entra, e ela está em coma, mas o espírito está do lado, né? Ela é espírito, só o corpo físico totalmente arrebentado do acidente, estava ali e ela estava do lado. Quando ela vê ele entrando, ela falou, vai tocar no meu corpo. E ela começou a ficar agoniada. E aí ele vem e pela primeira vez ele olha para ela como filha, se arrependendo de todo aqueles comportamentos. Aí vamos explicando a mudança de fluido dele, e que quando ele toca ela, já passa outro tipo de fluido. E os guias que estão auxiliando ela percebem a mudança dele e percebem que aqueles fluidos agora podem ajudá-la nessa recuperação dela. Os guias veem que o corpo físico não tem como se restabelecer do impacto do acidente, mas aquele fluido daquele pai arrependido e de amor, com aqueles fluidos eles conseguiram esticar o máximo de dias ela ali internada. E ele não arredava o pé, ficava ali ao lado dela, até ela começar a perceber que ele estava diferente. E aí ela foi vendo que ele já chegava pelo pensamento dele, ela não conseguia, não tinha capacidade de ler o pensamento, mas as vibrações que ele emitia, ela conseguia captar, e ela começou a perceber, nossa, está diferente. E os obsessores dele, quando perceberam que ele não queria mais beber, porque ele estava cuidando da filha ali internada, os obsessores também começaram a ficar do lado dele e começaram a emitir fluidos para ela. E os guias aproveitam um dos obsessores e deixam do lado da cabeceira, dando passes nela. Para a gente ver que qualquer momento é momento de mudança. E que a gente nunca fale assim, fulano não tem mais jeito. Lá, com parênteses, lá no nosso trabalho, nós fazemos um trabalho com jovens que saem do tráfico, né? Alguns já foram presos, mas que querem mudar. Então, a gente faz todo um trabalho de profissionalização com cada um. E muitos de nós poderiam falar, isso aí não vai ter mais jeito. Não, tem jeito. Porque hoje são homens, são profissionais, muitos com carteira assinada, dignos. Porque a gente reencarna para progredir. O objetivo de reencarnar é o progresso. E a gente precisa se solidarizar, a gente precisa entrar num campo de fraternidade, uns ajudando outros, uma casa espírita ajudando outra, um trabalho de uma casa ajudando outro trabalho de outra casa, para a gente se fortalecer e juntos e unidos construirmos um mundo melhor para todos, passando de provas e expiações para um mundo de regeneração. E nesse momento que eles estão lá no hospital, a Marita vai entendendo, né, aquela mudança daquele pai, e aquilo ali vai aliviando o coração dela. E aí ela desencarna. Ela desencarnou, não era para desencarnar, mas foi imprudente, porque ela não queria se matar naquele momento.
Ela até tinha pensado em suicídio antes, mas por outras circunstâncias. Mas naquele dia ela apenas saiu com a cabeça cheia, chorando e andando de qualquer maneira. Então, eles falaram, essa imprudência dela, ela vai ter que resolver com a lei de Deus. Mas vamos deixar isto lá para frente. Vamos para o plano B. Porque esse grupo precisa estar juntos. E não foi fácil juntar essas pessoas todas para a convivência. Então eles pensaram, lembra a irmã dela com o noivo? Casaram e ela vem como filha, para aproveitar que todos estão reencarnados e que precisam, neste grupo, estarem reencarnados para prosseguir. Agora imagina se vai ser fácil, imagina se vai ser uma família harmônica. Não vai. Não significa que quem tem filha rebelde em casa é porque matou, que se apaixonou pelo marido dela no passado. Cada caso é um caso, né? Mas é para a gente ir lendo, para a gente ir compreendendo. Porque na hora que a gente compreende, a gente se liberta. Quando Jesus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é que quando você compreende um caso, esse caso, na hora que a gente compreende esse caso, aí a gente começa a compreender a vida, a nossa vida, porque tudo vai levando uma coisa à outra. Esse é o grande objetivo. E aí, o Félix, que é o mentor que está organizando esse planejamento, e que o Félix, neste livro, já é um espírito muito elevado, foi o próprio Félix que lá no passado, que tinha liderança, que tinha magnetismo e que era o bom de lábia, que levou esse grupo todo para a desgraça. Ele foi convidando e os outros, pelo livre-arbítrio, foi aceitando. E ele foi conduzindo essas pessoas para várias situações viciosas. Ele se arrependeu, reencarnou, evoluiu e quis agora resgatar esse grupo de amigos que ele próprio levou para a derrocada, mostrando que todos nós estamos nos envolvendo e envolvidos o tempo inteiro. E é muito interessante que o Félix vai reencarnar. Ele vai reencarnar também como o filho do Gilberto com a Marina. Então, embora tenha a Marita que vai reencarnar, ele também vai reencarnar para equilibrar a família toda. Então, a gente aprende que quem é mãe não arruma encrenca com os avós. Não, meu filho não vai ver não sei quem, meu filho não pode ver o pai. Tem até uma lei sobre alienação parental, né? Que o casal, quando se separa, ele cria uma morte inventada para a criança, ou seja, fala mal ou do pai, ou da mãe, ou do sogro, da sogra, fala mal e é como se matasse aquelas figuras para a criança. E a gente tem que aprender a não fazer isso. Por mais que a gente tenha esse processo de vingança, a gente não pode fazer isso, porque a responsabilidade disto é muito grande no nível espiritual. E este livro nos ensina muito sobre isso. E o Félix vai reencarnar. E no mundo espiritual, o Félix reúne os guias dele, os amigos dele, que são espíritos mais evoluídos do que ele, para fazer um único pedido. Gente, sabe o que o Félix pede aos guias dele? Que ele vai reencarnar e ele vai ser uma criança muito dócil, porque ele já é um espírito que conquistou isso. Ele só pede uma coisa, para que os guias intervenham e não deixem que os pais e os avós mimem ele, porque ele pode correr o risco de perder algumas coisas que ele ainda não conquistou, que ele está no caminho da conquista, mas ser mimado exageradamente
pode trazer para ele prejuízos na caminhada reencarnatória. E ele pede muito para que os guias dele não permitam isso de jeito nenhum. Então, esse livro tem vários casos que vão intermeando, sabe, entre uma coisa e outra. É riquíssimo, gente. Eu não falei um centésimo do que é isso. Eu falei só da questão assim principal. Mas os aprendizados que estão nesse livro sobre relacionamento, respeito, família, as consequências das nossas decisões em casa, quando a gente começa a se meter nos conselhos, que a gente aprenda que os nossos conselhos, eles têm que estar baseados em fraternidade. Que a gente não dê nenhum conselho que venha gerar discórdia. Então quer dizer que tem que aceitar tudo? Mas o que é aceitar tudo? Que seja o nosso falar sim, sim, não, não. É só ir lá no Evangelho. Está na dúvida de tomar uma decisão? Lá no capítulo das preces do Evangelho, tem uma prece específica para pedir um conselho. Cada prece do Evangelho tem antes um prefácio que nos prepara para a prece. Essa, para pedir um conselho, o prefácio conversa conosco, fazem 3 perguntas. Depois vocês vão lá ver que perguntas que o prefácio pergunta, para que a gente se estruture para poder pedir um conselho. Então, fica aí essa grande dica desse livro, que tem muito mais coisas assim espetaculares sobre vícios domésticos, sobre implicâncias domésticas, sobre a parentela, sobre as rotinas da casa, principalmente sobre o tempo, como que a gente usa o nosso tempo. E atualmente todos nós estamos aí nas redes sociais seguindo pessoas, e a gente tem que se perguntar quem eu estou seguindo espiritualmente, mentalmente. Quem é que eu sigo? Com quem é que eu converso? Com quem é que eu me espelho? Com quem é que eu imito? Porque a gente está imitando sempre tudo e todos. Mas quem são as pessoas encarnadas ou desencarnadas que eu estou elegendo para eu me espelhar, para eu seguir? Então, essas obras do Chico, elas têm um único objetivo: nos ajudar no nosso progresso nesta reencarnação. E muita paz.